Graças e paz, amados irmãos, a paz do Senhor, desejar uma excelente noite, um maravilhoso dia na presença do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor hoje, amados irmãos, vem para a gente refletir um pouco sobre a palavra de Deus que se encontra em Juiz, página 353, Sansão 14, amados irmãos, que fala o casamento de Sansão. E desceu Sansão a Tiná, e vendo em Tiná uma mulher das filhas dos filisteus, e subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, e agora, pois, tomai por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, e nem entre todos o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E desceu, pois, Sansão com seu pai, com a sua mãe, a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. E então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fedeu de alto a baixo, como quem fede um cabrito sem ter nada nas suas mãos. Porém, nem o seu pai e nem a sua mãe deu a saber que tinha feito. Glória a Deus, amados irmãos. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, e vem o corpo do leão morto, e eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhe dele, e comeram. Porém não lhe deu ao saber que tomaram o mel do corpo do leão. E descendo, pois, seu pai, aquela mulher fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumava fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Dessa palavra, amados irmãos, a gente vai falar dos erros fatal que o Sansão cometeu, amados irmãos. E disse-lhe, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma, e adivinhar, e se nos 7 dias das bordas do declarastes e descobristes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestir, e se não puderdes declarar, vós me darás e mim 30 lençóis e as 30 mudas de veste. E eles lhe disseram: Dá a nós o teu enigma e adivinhar, para que o ouçamos. E então lhe disse: do comedor saiu comida,
e doçura, saiu do forte, e em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuades a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamastes-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim. E a mulher de Sansão chorou dias diante dele e disse: tão somente me aborrece, não me ama, por deste os filhos do meu povo um enigma e adivinhar, e ainda não declara a mim. E eles lhe disse: eis que nem o meu pai, nem a minha mãe declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebrava a borda. Sucedeu, pois, que o 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo, e disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhe disse: se vós não lavracei com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. E então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos quelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes e deu as mudas de veste aos que declararam o enigma. Porém, sucedeu-se a sua ira, e subiu à casa do seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Sansão deve ter ficado muito puto com isso aqui. Sansão põe fogo nas areias dos filisteus. Daqui o Nascimento agora vai dar um voo aqui vamos para página 16, né, amados irmãos? Nós estamos só dando uma volta aqui na história do Sansão, tá? Sansão é traído por Dalila. E foi-se Sansão a Gazá e viu ali uma mulher prostituta. Outro erro fatal na vida do Sansão, tá? O Sansão só estava se envolvendo aqui em fria, só cometendo, amados irmãos, falha gravíssima. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe possaram espiar a porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegado, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as obreiras, e juntamente com a tranca a tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou as portas cima até aos cume do monte que está defronte de Hebron. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soré,
cujo nome era Dalila. O fim trágico ainda do Sansão, ainda foi o erro pior da vida dele, foi esse. Tem mulher que é benção, mas tem mulher que vem na vida do homem que é maldição, tá, amados irmãos? Requeu, cujo nome era Dalila. E então os príncipes dos filisteus se subiram a ela e lhe disseram: ouve em que consiste a sua grande força, com quem poderíamos assenhorear a nós dele, amarrá-los para assim o infligirmos. Te daremos cada 1.100 moedas de prata. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, que consiste em tua grande força, e com quem poderia ser amarrado para te poderes afligir. Aqui, amados irmãos, outro erro, Sansão brincando, mostrando as suas fraquezas para o inimigo, amados irmãos. Versículo 7. E disse-lhe Sansão: se me amarrares com 7 vergas de firmes, fresco, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. E então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas e de firmes, frescos, que ainda não estava seco, e amarrou com elas. Aqui, amado, outro erro do Sansão, brincando com o pecado, brincando com o inimigo, amados irmãos. E os espias estavam assentados com ela numa cama, e então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vermes, como se quebra fio de estapa, a cheia dos fogos. Assim não se soube em que consistia a sua força. E então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora como que podereis se amarrado. E ele lhe disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que, se não houvesse feito obras nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. E então Dalila tomou cordas novas e amarrou com ela, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estava assentado numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio, e disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois. Olha para você ver, amado, a Dalila era forte. Estava insistindo até descobrir as fraquezas do Sansão. O inimigo é sujo, amados irmãos. Versículo 14. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranções tecidas, juntamente com os liços da teia. E então ela lhe disse: como dirás, tenho até amor, não estando comigo.
O teu coração já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declara em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, a sua palavra, molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Triste, né, amados irmãos? E declarou todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser raspado, e se de mim a minha força, e me enfraquecerei, e seria como todos os homens. E vendo, pois, Dalila que já lhe descobriu todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus e dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão, e então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e clamou, e chamou a um homem, e raspou-lhe as tranças dos cabelos de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti. E Sansão despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como de tantas me livrei, porque ele não sabia que já o Senhor, amados irmãos, já tinha se retirado do Sansão. E então o Senhor se tinha retirado dele. E então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a gazar, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andavam ele moendo no cárcere, e ao cabelo do Sansão da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi raspado. Vídeo já muito grande, amados irmãos. Sansão fez cair o templo de Dagon. Então, amado, vou parar por aqui mesmo, que o vídeo já está muito grande. Eu não gosto muito de vídeo grande, não. A gente agora, amado, vai refletir um pouco, voltar lá para trás, 14, para onde a gente começamos. A gente vai falar um pouco dos erros que o Sansão cometeu, os erros fatais, amados irmãos. A gente só observando aqui os erros que o Sansão cometeu. Primeiro, o erro dele, amado, foi se envolver com uma mulher filisteu, amados irmãos. Foi ir contra seu pai, contra sua mãe. E a gente vê aqui na palavra do Senhor, amado, que Sansão, quando viu essa mulher, falou que agradou os olhos, né? E decidiu que aquela mulher ia ser a mulher dele. E foi contra seus princípios, foi contra seu pai, contra sua mãe. Foi como assim uma pessoa, amado, quando toma uma decisão por conta própria, sabe? Sem pensar nas consequências. E a gente vê lá na frente, né, que a mulher agradou os olhos dele, né, amados irmãos? E a gente vê que o Sansão sofreu muito. Agradou os olhos dele, mas foi contra o Senhor, contra seu pai e contra sua mãe, amados irmãos. Triste os erros que o Sansão cometeu. E aqui, amado, a gente meditando aqui no versículo 5, amado. 14, versículo 5. E desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe, a Tina. E chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu,
ao seu encontro, e então o Espírito do Senhor se apossou dele passantemente, que ofendeu de alto a baixo. A gente vê aqui, amado, que outro erro gravíssimo do Sansão, o segundo erro dele, foi tocar no corpo do leão. Porque, amados irmãos, o Sansão já tinha matado o leão, amados irmãos, e depois após o leão morto, o Sansão se desvia no caminho dele, como tem muitos irmãos que se desvia do caminho, porque quando a gente anda no caminho de Deus, que a gente se desvia desse caminho, amado, só vai dar errado, amado. A gente nunca pode tirar o nosso pé nem para a direita e nem para a esquerda. A gente tem que seguir reto no caminho do Senhor, porque aqui o Sansão se desviou do caminho. Ele já tinha vencido o leão, mas ele se desviou do caminho e foi mexer na carcaça do leão. E o Satanás, amado, quando ele quer derrubar a gente, ele não derruba a gente de uma vez não, amado. Ele vai fazendo armadilha, para ir nos vencendo aos poucos, como ele fez com Sansão. E o Sansão foi mexer. O Satanás é tão sujo que ele colocou um enxame de abelha e mel na carcaça do leão, porque a gente vê, amado, muitas pessoas hoje só se aproximam de você pelo que você tem, pelo que você pode oferecer àquela pessoa, mas é tudo carcaça, amado. Só te procura para bem material, para com certeza tira algo de você, entendeu? Porque às vezes até finge que gosta de você, quer ser seu amigo, mas na verdade, amados irmãos, é carcaça, tá? Igualmente Sansão se desviou do caminho dele e foi pegar numa carcaça de um leão já morto. Ele já tinha matado o leão, para que foi se desviar do caminho e foi olhar, amado, para um leão que já estava morto, que já estava podre. Mas o diabo colocou ali uma armadilha para ele, um enxame de abelha com mel. E além dele ter comido, que ele sabia que ele não podia pegar na carcaça do leão morto, ele ainda pegou na carcaça do leão, pegou no enxame de abelha, pegou no mel. Além dele ter comido o mel, ainda levou para o pai e para a mãe, amado. Outro erro gravíssimo do Sansão, amados irmãos. Só erro grosseiro. Aí para você ver, amado, ó, versículo 8. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, apartando-se do caminho, e vê o corpo do leão. A armadilha do Satanás estava lá esperando pelo Sansão. E vê o corpo do leão morto, e eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel, e tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhe dele, e comeram, porém não lhe deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. É para você ver, amado, como o Satanás é sujo. O Satanás fez várias armadilhas para o Sansão, e o Sansão caiu em todas elas aqui, amados irmãos, porque quando se desvia do caminho do Senhor Jesus, vai dar errado, amado. Permanece firme, confiante, obedecendo teu pai, obedecendo a tua mãe e seguindo nos caminhos do Senhor, porque se desviar do caminho, vai acabar igualmente o Sansão, amados irmãos. Esse texto dessa história do Sansão, a gente tira muito aprendizado para a gente não cometer os mesmos erros fatais e grosseiros como o Sansão cometeu, amados irmãos. O terceiro erro do Sansão, amado, foi se envolver com uma prostituta, amados irmãos. Sansão, Juiz 15:16, amado, versículo 1. E Sansão é traído por Dalila. E foi-se Sansão a Gazá,
e viu ali uma mulher prostituta e entrou e ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou, e aqui foram, pois, em roda, e toda noite lhe puseram espia, e por toda a cidade, porém toda a noite estiveram sossegado, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Para você ver, amados irmãos, Sansão, terceiro grande, gravíssimo erro dele, se envolveu com a prostituta. Quando, amados irmãos, a gente se envolve, sai dos caminhos de Deus e se envolve com prostituta, amado, você nunca mais tem paz na sua vida. Você vai viver sempre aterrorizado, amado, e principalmente que você vai pecar contra o Senhor Jesus. Então, você nunca tem mais paz na tua vida. Muitas pessoas, homem, principalmente, tem suas esposas, traz suas esposas, fruto da prostituição, amado, só vai te trazer ruína, só vai te trazer dissabores, principalmente no teu meio familiar, amado. Vê o que aconteceu com Sansão. Terceiro erro dele, se envolveu com foi contra os mandamentos de Deus, contra os mandamentos do seu pai, casou com uma mulher filisteu, matou um leão, depois se desviou do seu caminho, tocou no leão, pegou mel do corpo de um leão. Só armadilha, mas só você que está seguindo o caminho do Senhor, que se desvia, só vai atrair coisa ruim para a tua vida, assim como Sansão só atraiu coisas ruins, amado, para a vida. Outro erro fatal do Sansão, amados, conheceu Dalila, que foi o pior erro, o erro mais fatal que o Sansão cometeu na vida dele. Sansão 16, versículo 4, amados irmãos. E depois disto aconteceu que se enfeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila, amado. Foi a perdição do Sansão. Foi o quarto erro que o Sansão cometeu, amados irmãos, foi ter conhecido essa mulher. Essa mulher foi que a pior desgraça na vida do Sansão foi essa mulher. Foi um dos piores erros dele também, foi ter conhecido essa mulher. Foi a ruína o que levou o Sansão, amados irmãos, às ruínas. Essa Dalila ferrou com o Sansão direitinho, viu? Versículo 6. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força. Amados, essa mulher, tipo assim, todos os segredos das forças do Sansão, essa mulher insistiu até que o Sansão não aguentou mais e revelou os seus segredos para essa mulher. E essa mulher, depois que descobriu os segredos de Sansão, traiu ele, amados irmãos. Você imagine. Por isso a minha palavra é: nunca confie em ninguém, amados irmãos. Confie em Deus, porque muitas vezes você abre o coração, mora com você, muitas vezes é até a mãe dos teus filhos, mas infelizmente quando tu abre o teu coração, a traição é certa, amado. Confia somente no Senhor Jesus. Com essa mulher, amado, Sansão brincou com o pecado, brincou com o perigo, ficava naquela brincadeira dele. Que se tu me amarrar com corda, eu vou ser igualmente qualquer outro homem. E isso, amados irmãos, o Sansão estava brincando com a morte, estava brincando com o pecado, como quando os filisteus pegaram ele. A mulher que ele falou que foi... A mulher que ele falou que era linda, que agradou os olhos dele, né? A primeira coisa que os filisteus fizeram, amados irmãos, foi arrancar os olhos dele e saíram com só sofrimento. Quando essa mulher insistiu que o Sansão abriu seu coração, que revelou o segredo dele, que não poderia subir navalha na cabeça dele, porque ele era nazireu de Deus. E tá aí o que ela fez com ele, traiu ele, e ele foi praticamente um escravo, foi furado os olhos. Imagina, brincou com o pecado, né? E quando abriu o coração dele para ela, foi dormir.
A gente, amado, enquanto você está dormindo, o Satanás está trabalhando para te derrotar, amado. A gente tem que estar sempre vigiando, a gente não pode dar mole, porque Sansão abriu seu coração para o inimigo e foi dormir, enquanto o Satanás está entrando na tua casa, está destruindo a tua família, destruindo o teu casamento, destruindo o teu lar, o teu sonho, a tua família. Tu está dormindo. Vigia, amado, vigia, porque o Satanás é sujo, amado. A gente, amado, nunca pode revelar nossas forças para ninguém, porque quando o inimigo conhece as tuas forças, as tuas fraquezas, fica bem mais fácil dele te destruir, dele te derrotar. Assim como Sansão abriu seu coração e revelou as suas forças para Dalila, e Dalila entregou ele aos filisteus, aonde foi a ruína do Sansão, foi a Dalila, porque ele revelou as suas fraquezas para o inimigo. Então é isso aí, amados irmãos. Espero que essa palavra tenha entrado no teu coração, que reflita um pouco sobre os erros, sobre as nossas atitudes, porque todos os nossos erros, amados, as decisões que nós tomamos, tem consequência, amados irmãos. Assim como Sansão tomou várias decisões erradas e pagou um preço muito caro. Pagou pelas suas imprudências, por brincar com a palavra de Deus, por desobedecer os seus pais, por desobedecer o Senhor Jesus, por não seguir os seus mandamentos, o que determinava o Senhor, e pagou um preço caro, amados irmãos. Então, não cometa os mesmos erros, amados irmãos, que o Sansão cometeu. Então, desejar uma ótima noite, um bom dia, que o Senhor Jesus nos abençoe grandiosamente.